O poder da proclamação. Faça voltar o poder sobrenatural da palavra de Deus à sua vida. Derek Prince. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 10, 11. Proclamando a palavra. É libertado um tremendo poder através da proclamação da palavra de Deus. Muitos cristãos não estão conscientizados deste extraordinário potencial que lhes está disponível. A palavra de Deus tem uma poderosa relevância em todas as situações, desde necessidades pessoais até as crises internacionais. Não importa o que estamos a enfrentar, ao aprendermos como proclamar a palavra de Deus nessas circunstâncias, o poder criativo e transformador de Deus é libertado. Cada crente tem tanto o privilégio como a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Durante os meus anos de ministério, sempre que a minha esposa Ruth estava comigo, eu começava as minhas mensagens fazendo uma proclamação com ela. Deus ensinou-nos a começar desta forma e descobrimos que proclamar a palavra com fé no princípio de uma reunião faz uma tremenda diferença na atmosfera espiritual da reunião e na consagração do orador. Uma das minhas proclamações preferidas é uma que usávamos frequentemente e que, de alguma forma, sumaria a mensagem deste livro. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 10, 11. 1. O que significa proclamar? A palavra proclamar vem de uma palavra em latim que significa anunciar, em público e em voz alta. É uma palavra forte. Existe no Novo Testamento uma palavra relacionada com proclamação. Ela é confessar. Confessar significa dizer o mesmo que. Para nós crentes na Bíblia, confessar significa que nós dizemos com a nossa boca o mesmo que Deus já disse na sua palavra. Fazemos as palavras da nossa boca coincidir com a palavra de Deus. Dessa forma, alinhamos-nos para receber o apoio total e a autoridade de Jesus. Em Hebreus 3:1, o escritor diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Esta é uma afirmação muito importante. Jesus é o sumo sacerdote daquilo que confessamos. Por outras palavras, sempre que dizemos com a nossa boca o que a Bíblia diz sobre nós como crentes em Jesus Cristo, então nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote no céu. Isto liberta a sua autoridade e a sua bênção. Contudo, se permanecermos em silêncio, de certa forma, cortamos ou bloqueamos o seu ministério para nós como sumo sacerdote. Se fizermos uma confissão errada, ainda é pior. Num certo sentido, convidamos forças negativas a rodear-nos e a moverem-se sobre nós. Confissão atacante. A proclamação é como uma confissão atacante. Ela é a palavra que fala da guerra espiritual. É libertar a autoridade da palavra de Deus numa determinada situação, na tua própria vida, na vida da tua igreja, numa situação política, seja em que situação for. Existem inúmeras situações que precisam do poder de Deus libertado sobre elas. A proclamação é o modo mais eficaz de libertar esse poder. Arauto. Ela é, na realidade, a atividade de um arauto. Arauto é uma palavra pouco usada nos nossos dias, mas em tempos medievais, o arauto era a pessoa com autoridade dada pelo rei
duque ou alguém nobre, que num local público fazia a proclamação da vontade ou decisão do governador. Costumavam gritar: "Ouvi todos com atenção", e então faziam a proclamação. Daí que sempre que alguém ouvia "ouvi todos com atenção", sabiam que era a voz da autoridade e ouviam com atenção o que estava a ser dito. No Novo Testamento, apesar de não ser explícito na maioria das traduções, a palavra pregar é a palavra para arauto, significa proclamar. Nos nossos dias, através do uso de modernas tecnologias de comunicação, podemos proclamar a palavra de Deus de uma forma muito mais vasta do que alguma vez foi possível. Tenho sido um professor bíblico há mais de 50 anos e sempre senti que meu dever era interpretar a Bíblia, explicá-la e ajudar as pessoas a compreendê-la. Há mais de 20 anos, o Senhor começou a imprimir em mim a palavra proclamação. Senti que Ele estava a desafiar-me para ir além do ensino e começar a proclamar. O resultado foi o princípio do meu ministério de ensino bíblico através da rádio, que começou em 8 estações nos Estados Unidos, em 1979, e é agora transmitido em mais de 10 línguas, cobrindo efetivamente a maior parte do planeta. É essencialmente um ministério de proclamação. O versículo-chave que me despertou e me levou a estabelecer o ministério na rádio foi Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esta era não termina até que tenhamos concluído o nosso trabalho como a Igreja de Jesus Cristo. A sua testemunha na terra, a nossa tarefa é proclamar o Evangelho em todo o mundo, como testemunhas a todas as nações. 2. O poder da palavra de Deus. Tenho aprendido, por experiência, o tremendo poder da palavra de Deus. Proclamada simplesmente em fé, ela leva a cabo coisas maravilhosas. Recordo-me da história de uma mulher americana que era tudo o que uma mulher não deve ser, pelos padrões cristãos. Ela era marxista, feminista e lésbica. Deu por si num pequeno barco no Mar do Sul da China, com algumas das suas más companhias, e uma tempestade vinha na sua direção. Então, os outros disseram-lhe: "Vai lá embaixo, liga o rádio e vê se consegues ouvir alguma coisa em relação ao estado do tempo." Ela ligou o rádio e calou ouvir o meu programa, que estava a ser transmitido de Manila, nas Filipinas. Ela ouviu o suficiente para ser salva ali mesmo. Ela agora é totalmente diferente e igualmente radical, mas de outra forma, radical para Deus. Não foi ensinar que ela ouviu, foi simplesmente a palavra proclamada que fez o seu trabalho. A vara de Moisés. Um outro exemplo mais antigo vemos na vida de Moisés. Quando Deus o chamou para voltar a ser o libertador de Israel para fora do Egito, lembra-se que Deus lhe apareceu no arbusto ardente e então disse-lhe em Êxodo 4 que ele estava a enviar Moisés de volta ao Egito para libertar Israel. Moisés tinha perdido toda a autoconfiança que tinha tido aos 40 anos. Ele tinha na altura 80. Ele disse: "Por que eu, Senhor? Eu não posso fazer nada. Como posso eu fazê-lo?" Na sua maneira sempre prática de fazer as coisas, Deus disse a Moisés: "O que tens na tua mão?" Moisés respondeu que era uma vara, tal qual todos os pastores da altura usavam. Ele não pensava haver nada de especial acerca da sua vara, mas o Senhor disse: "Atira-a no chão." Quando fez, ela transformou-se numa serpente e Moisés fugiu da própria vara. Por outras palavras, havia um potencial naquela vara que nunca havia antecipado ou imaginado. Então o Senhor disse: "Pega-lhe pela cauda." Todos os que lidam com cobras, diz Leão, que nunca deverá pegar numa serpente dessa forma. Mas Moisés obedeceu a Deus.
e a cobra transformou-se numa vara novamente. Deus disse-lhe efetivamente: agora vai com a tua vara, ela é tudo o que vais precisar. Podes cumprir todo o teu trabalho apenas com essa vara. Se analisarmos o resto do livro de Êxodo, a partir daí, toda a libertação de Israel para fora do Egito foi levada a cabo com aquela vara. Sempre que Moisés queria que Deus interviesse, ele apenas estendia a sua vara e Deus intervinha. O resultado disto foi que Moisés arrancou o domínio do Egito das mãos do faraó. Essa autoridade foi simbolizada pela vara na sua mão. No Mar Vermelho, quando foi necessário apartar as águas, Moisés estendeu a sua vara e as águas dividiram-se. Quando os egípcios atravessavam o leito do mar em perseguição dos filhos de Israel, Moisés ergueu novamente a vara e a água os engoliu. A única ferramenta que Moisés necessitava para desempenhar a tarefa para a qual Deus o havia chamado, ela era aquela vara de pastor. A única coisa que ele julgava não ter qualquer significado quando lhe pegou pela primeira vez. Cada cristão crente na Bíblia e verdadeiramente comprometido tem uma vara na sua mão, a palavra de Deus. Pense na sua Bíblia como o único instrumento que você precisa para ser capaz de executar tudo o que Deus lhe pedir. A primeira coisa que temos de compreender é o poder da palavra de Deus. É um livro sobrenatural, tal como a vara de Moisés. Ela tem muito poder. À primeira vista, isso não é óbvio, mas quando compreendemos, o seu poder é ilimitado. 3. A palavra juntamente com o Espírito. Deixe-me mostrar-lhe algumas escrituras que revelam o poder da palavra de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Salmos 33:6. A palavra hebraica para sopro é ruach, que é a palavra comum para espírito. Portanto, toda a criação foi levada a cabo através de dois agentes: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Tudo o que existe já existiu ou vai existir, deve a sua origem a estas duas forças trabalhando juntas. É necessário que a palavra trabalhe com o Espírito. Penso que é talvez por isso que o salmista escreveu sopro e não espírito. Pense no tremendo poder das palavras, não obstante a sua simplicidade. Quando ensinava inglês como segunda língua a estudantes africanos, eu tive que aprender fonéticos elementares. Descobri coisas interessantes em relação às palavras. Como falamos na realidade? Libertamos sopro dos nossos pulmões. Ele passa através da nossa garganta e nariz e é sujeito a diversas circunstâncias no interior da boca, determinando o som das palavras que pronunciamos. A verdade, basicamente, é que não conseguimos falar se não respirarmos. Esta é uma imagem de como Deus também fala. De cada vez Ele fala uma palavra, ela é carregada pelo seu sopro, o seu Espírito. A palavra e o Espírito de Deus trouxeram o universo à existência e o sustentam. Há um texto muito poderoso em 2 Pedro 3,5, que nos diz 3 coisas: a palavra cria, a palavra mantém ou sustenta e a palavra abole ou anula. Eles, de propósito, ignoram isto, que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas, também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos ímpios. 2 Pedro 3, 5 e 7. Portanto, pela palavra de Deus, os céus foram criados. Pela palavra de Deus, eles são mantidos, e pela palavra de Deus, quando o tempo do Senhor vier, os céus passarão. Então a palavra de Deus cria, mantém e abole. Por vezes,
Quando eu vejo o homem a transformar este planeta num chiqueiro, fico feliz, porque um dia a palavra de Deus vai pôr um fim a esta confusão. Deus consegue tudo isto através da sua palavra, como está escrito em Isaías 55, 10, 11. Esta palavra deve sair da boca de Deus, senão ela não é eficaz. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Note que Deus disse, a minha palavra que sai da minha boca. Por outras palavras, a minha palavra quando ela é impelida pelo meu sopro. Em 2 Coríntios 3,6, Paulo diz, a letra mata, ou seja, a palavra por si mesmo, sem sopro, não traz vida. Tem de ser a palavra juntamente com o Espírito. Podemos ter um sermão com muitos textos bíblicos, mas se ele não tiver em si o sopro do Espírito, então é palha seca. Não produz vida, produz morte. É imprescindível que os dois operem em conjunto. Quero traçar um paralelo com a experiência de Moisés para ver como nós podemos tornar a palavra de Deus eficaz, proclamando-a, isto é, libertando-a numa situação. É preciso confiança e ousadia. Não é para os tímidos. É necessário nos mentalizarmos que acreditamos nela. É a palavra de Deus. E se você a proclamar com o coração crente, através de lábios crentes, ela é tão eficaz como se o próprio Deus já dissesse, quando seu Espírito a anuncia através de si. Não é necessário que seja Deus a dizê-la. Se o seu Espírito impele a palavra de Deus pela sua boca, ela é tão eficaz como quando Deus falou e criou o universo. 4. Aprendendo a tremer perante a palavra de Deus. A primeira coisa que aconteceu a Moisés foi que ele teve medo. Ele atirou a vara para o chão. Ela transformou-se numa serpente e Moisés fugiu dela. Antes de podermos ser eficazes na proclamação, temos de aprender a ter medo, temer da palavra de Deus. Temos de aprender a tremer perante a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor. É para este que eu olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 1, 2. Deus diz que não podemos criar ou construir algo que o impressione, porque ele já criou todo o universo. Mas ele diz que há uma coisa que atrai o seu favor. É para estes que olharei. Outra tradução diz respeitarei. Quem Deus respeitará e levará em conta? O humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. A igreja de hoje em dia. Então, tal como Moisés, a nossa primeira reação tem de ser temor e espanto pela palavra de Deus. Existe muito pouco receio pela palavra de Deus na igreja hoje em dia. Estamos demasiado familiarizados com ela. Citamo-la e banalizamo-la. Não mostramos a merecida reverência. Temos que mudar essa atitude. Deixe-me dar-vos 2 razões do Evangelho de João pelas quais devemos tremer perante a palavra de Deus. A primeira é em João 12, 47 e 48. Jesus diz, se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Todos seremos julgados pela palavra de Deus. Imagina-te de pé em frente ao Deus Todo-Poderoso e teres de prestar contas pela tua vida. Como eu acredito que todos teremos de fazer um dia.
eu acho que tremerias, ficarias muito preocupado. Jesus diz que devíamos ter a mesma atitude em relação à palavra de Deus, porque ela será o nosso juiz. Cada vez que abrimos as páginas da Bíblia e lemos, se compreendemos o que isto quer dizer, estamos a olhar para as palavras que um dia nos julgarão. Não é de estranhar que devamos estremecer. Em João 14, 23, Jesus faz outra declaração impressionante. Ele diz: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos para ele e nele faremos morada. Este é um dos poucos sítios na Bíblia onde é usado o pronome plural acerca de Deus. Nós, Pai e Filho, viremos para ele. Como virão? Através da sua palavra. Por outras palavras, quando nos abrimos à palavra de Deus, ele próprio, o Pai e o Filho, entra nas nossas vidas, disposto a fazer morada em nós. Se tal alguma vez acontecesse de numa visão veres o Senhor Jesus a vir à tua casa, certamente ficarias maravilhado, com um sentimento de espanto. Cairias aos seus pés. Jesus está a dizer: não somente virei eu, mas o Pai também virá. Eles virão através da palavra de Deus. A maior parte de nós na igreja contemporânea precisa mudar a sua atitude para com a palavra de Deus. Precisamos mostrar uma maior reverência, um espanto, um medo. A palavra não será eficaz nas nossas vidas da forma que descrevi até que aprendamos a reverenciá-la. 5. Apoderar-se da palavra de Deus. Este temor da palavra foi a primeira coisa que aconteceu a Moisés. Ele subitamente percebeu o poder que estava na sua vara e fugiu dela. Ele estava sobreespantado. A segunda coisa que ele fez foi apoderar-se da vara. Pela fé ele agarrou-a e ela transformou-se novamente numa vara na sua mão. Depois de temermos, temos de nos apoderar da palavra de Deus. Os últimos versículos do Salmo 149 falam acerca disto de forma poderosa. Exultem os santos de glória e cantem de alegria nos seus leitos. Os santos são todos crentes verdadeiros e dedicados, que tremem ao som da palavra de Deus e estão totalmente comprometidos com ela. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e punirem os povos, para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Esta é a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Julgar. Esta é uma espantosa série de declarações. Você consegue identificar-se como pertencendo aos santos? Se temos nas nossas gargantas os altos louvores de Deus e uma espada de 2 gumes nas nossas mãos, então podemos executar julgamento nas nações. Consegues começar a ver-te por fé neste cenário? Esta honra ou privilégio pertence a todos os santos. Que responsabilidade extraordinária! Penso que a forma como cada um de nós ora mudaria drasticamente se víssemos verdadeiramente à luz destes versículos. Note que diz para executarem o juízo escrito. Onde está escrito esse juízo? Está na palavra. Não somos nós a fazer esses juízos. Deus fez esses juízos, mas nós temos o privilégio de executar esses juízos às nações e aos seus governantes. Por outras palavras, os crentes têm um papel único e importante a desempenhar na história. A tragédia é que tantos cristãos estão tão longe de compreender tudo o que Deus lhes tornou disponível, já para não falar em tudo o que Deus espera de nós. Quero enfatizar que nós não fazemos os julgamentos. Encontramos os julgamentos na palavra de Deus, escrita. O nosso papel é executá-los. Como fazemos isto? Fazemo-lo proclamando a palavra de Deus, onde esses juízos já estão escritos nas Escrituras. Nós simplesmente os proclamamos. Nós somos os arautos.
nós erguemo-nos no mercado do mundo e gritamos: ouvi todas com atenção. Então, anunciamos o decreto de Deus, exercendo autoridade. Agora que chegamos ao próximo nível, quero ser muito prático e realista. Depois que ele agarrou a vara, o que fez Moisés a seguir? Quando ele voltou para o Egito, ele atirou a vara. Ele exercitou a autoridade que estava na vara. Gostaria de sugerir que nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos de pegar nas Escrituras e usá-las em qualquer situação em que seja necessária a autoridade de Deus. Uma das formas mais eficazes para libertar o poder de Deus numa situação é proclamando em fé e sob a unção do Espírito Santo. Lembre-se que a palavra deve vir juntamente com o sopro. Quando o sopro ou o Espírito de Deus projeta a sua palavra para fora das nossas bocas, podemos libertá-la numa dada situação. E essas palavras têm toda a autoridade do Deus Todo-Poderoso nessa situação. Deus não desceu do seu trono, pegou na vara de Moisés e disse: eu faço isto por ti. Parece que isso é o que a maioria de nós espera que aconteça. Mas Deus diz: tu tens a vara, falo tu. Na verdade, é chamada a vara de Deus, em Êxodo 4:20. Mas Moisés foi a pessoa que a segurou e usou. 6. Ultrapassando o que foi construído ao longo do tempo. Vou enumerar algumas situações que precisam da vara de Deus. Vou começar com assuntos pessoais que depois tornam-se regionais, nacionais e finalmente internacionais. Quero mostrar-vos diferentes maneiras em que podemos usar a vara. Todas elas são proclamações que eu uso regularmente nos meus tempos devocionais com Deus. Estes tempos são tudo menos tempos sossegados. Não estou a dizer que haverá mais poder se você gritar. Tudo depende de como o Espírito Santo vos guia nessa altura. Eu tenho entre 100 e 200 proclamações que faço regularmente. Tenho proclamado algumas delas centenas de vezes. Lembre-se, especialmente aqueles que têm pensamentos e atitudes negativas no seu passado, que dizer qualquer uma destas proclamações apenas uma vez não produzirá grande impacto. Elas têm de ser proclamadas vezes repetidas para que haja uma verdadeira mudança no reino celestial. Você tem que as proclamar até que se tornem parte da sua forma de pensar. Pessimismo. A maior parte de vocês saberá que o meu passado é britânico, e os britânicos tendem a ser pessoas bastante negativas. Eles são pessimistas por natureza. Eu era o pessimista dos pessimistas. Deus tem vindo a revolucionar-me gradualmente. Tem-lhe levado muito tempo. Sempre que estou numa situação difícil, automaticamente começo a pensar em todas as dificuldades e tudo de mal que pode acontecer. Talvez você tenha o mesmo problema. Tenho vindo a usar a arma da palavra de muitas maneiras. Em Jeremias 29:11, Deus diz a Israel: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Outra tradução diz: porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. De cada vez que dou por mim a alimentar um pensamento ou cenário negativo, eu digo: Senhor, eu agradeço-te porque sei que tens planos para mim, planos de paz e não de mal, planos para prosperar e não para me prejudicar, para me dar um futuro e uma esperança. Poderei ter de dizê-lo várias vezes, mas no fim, toda aquela atmosfera negativa se dissipou e eu tenho uma atitude forte, confiante e positiva. Se você começar a proclamar no princípio do seu dia, você terá um bom dia. Você concretizará aquilo a que se propôs. A sua atitude faz uma enorme diferença.
na forma como os outros o tratam. Se entrar numa loja com uma atitude positiva, os funcionários irão ajudá-lo. Se entrar esperando um mau serviço, desrespeito e problemas, então será provavelmente isso que terá. 7. Põe em prática a proclamação. Em defesa. Penso que é sempre bom personalizar as proclamações que faz. Portanto, quando a Bíblia diz tu, diga eu. Ao fazer isto, está a dizer, isto aplica-se a mim. Comecemos com autodefesa. Estou farto de entrar na área das necessidades. Alguns cristãos nunca vão além das suas próprias necessidades. Por isso passamos por este assunto rapidamente. Para seguir, dá mais atenção à proclamação atacante. Suponha que é atacado por uma mão cheia de pensamentos negativos e temerosos, e não para de pensar acerca do que aconteceria se estivesse para morrer. Talvez precise de cirurgia e o médico diz-lhe que não consegue garantir que você irá sobreviver à intervenção. Eu e a Ruth enfrentamos isto juntos quando ela esteve doente. Aqui está um versículo que devemos ter usado milhares de vezes. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17. Atacado pelos homens. Suponhamos que as pessoas estão a falar ou até mesmo a orar contra si. A sua solução é Isaías 54, 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra nós, e toda a língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor e a nossa justificação que de ti procede, ó Senhor, personalizado. Eu e a Ruth costumávamos dizer isto todas as noites, antes de nos deitarmos. Quando continuamos a confessar que a nossa justificação vem do Senhor, então podemos condenar as línguas que nos acusam. Porque elas recusam a justificação de Deus, isso significa que estão do lado perdedor. Também quero deixar claro que nós dizíamos, se há alguém que fale mal ou busque o mal para nós, nós os perdoamos. E havendo-os perdoado, os abençoamos no nome do Senhor. Sempre procuramos repor o negativo com o positivo. A Bíblia diz que se alguém nos amaldiçoa, não devemos fazer-lhe o mesmo. Antes os devemos abençoar. Paulo diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. A bondade é o único poder suficiente forte para vencer o mal. Se o nosso ministério é atacado, nós frequentemente usamos a proclamação de Deuteronômio 33, 25, 27. De ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos, e como os teus dias, assim seja a tua força. Não há outro, ó Jessurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu para a tua ajuda, e na sua majestade sobre os mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Esse tipo de proclamação assusta Satanás. Lembre-se que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais do mal no reino celestial. As armas que Deus providencia são poderosas, mas devem ser usadas no contexto correto. Necessidades financeiras e materiais. Você pode ter vários tipos de necessidades financeiras, materiais, etc. Para necessidades financeiras, nós usamos 2 Coríntios 9:8. Eu personalizei-a, mas é basicamente a versão João Ferreira de Almeida. Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abunde em toda boa obra. Começa com 3 palavras simples. Deus é poderoso, depois diz o que ele é capaz de fazer. Neste espantoso versículo, a palavra toda, em sentido, ocorre 5 vezes.
e a palavra abundar apenas 2 vezes. Seria quase impossível ter mais abundância num só versículo. É tudo graça. E como é a graça recebida? Pela graça sois salvos por meio da fé. Não é algo que nós merecemos ou herdamos. Não depende da nossa posição social. Recebemos tudo pela fé na graça de Deus. Este verso é a fundação financeira do nosso ministério. Impotência. Então suponha que está a enfrentar algo que o desafia e pensa que não consegue fazer. Você pensa que não tem a educação, a força física, o discernimento, seja o que for que a situação requer. Em tais circunstâncias, nós recorremos a Filipenses 4,13. Essa é a versão Prince. Compreendo o grego e penso que o Senhor me tem dado uma boa capacidade de interpretação desta língua, que possui um melhor significado do que qualquer outra versão que conheço. Eu posso fazer todas as coisas através daquele que me dá poder interior. Usei a expressão dar poder, porque a palavra grega vem de dunamis, que normalmente se traduz por poder. Isso significa que é uma fonte de poder dentro de ti, que é libertada pela tua proclamação. Mesmo que eu não tenha a educação, a força ou discernimento para fazer algo, quando é uma tarefa designada pela vontade de Deus, há um em mim que me dá poder interior. Cura. Você pode estar afligido por uma doença, seja ela qual for. Um dos nossos versos preferidos para lidar com doenças é 1 Pedro 2,24. Jesus, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Repare que está expresso num tempo passado. Quando a Bíblia fala em cura na expiação, nunca é usado o tempo futuro. 700 anos antes de Jesus vir, Isaías disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Depois da expiação, recordando, Pedro disse: pelas suas feridas fostes sarados. Isto dá-nos uma perspectiva completamente diferente. Não quer dizer que automaticamente deixamos de estar doentes, mas damos um novo fundamento em como enfrentar e desafiar a doença. Por vezes, terá de o confessar por muito tempo. Apenas terá de decidir. O que é mais fiável? A palavra de Deus ou os sintomas? 8. Pôr em prática a proclamação ao ataque. Agora, movendo-nos para uma área onde é necessária uma abordagem um pouco mais agressiva, quero lidar com a intervenção em assuntos nacionais e internacionais. Eu e a Ruth costumávamos passar muito a orar por outros assuntos que não os nossos, por todos os tipos de situações, incluindo o destino de nações. Aqui estão algumas escrituras que o encorajarão e o ajudarão. Uma das minhas favoritas é uma combinação de Daniel 2:20, 22 e Daniel 4:34, 35. As primeiras palavras foram ditas por Daniel e as segundas por Nabucodonosor, mas a mensagem é a mesma. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Porque o seu domínio é um domínio sempre eterno. E o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Lembre-se que a segunda seção dessas palavras foi proferida por um líder, que pouco tempo antes havia sido um descrente. Isto devia encorajar-nos e mostrar-nos que Deus pode realmente mudar os corações de maus governantes, se nós aprendemos a orar.
Em 2 Crônicas, vemos 2 versículos. Ambos são orações singulares. E nós regularmente as usamos antes de nos focarmos a orar, pelos aspectos específicos de uma determinada situação. O primeiro é em 2 Crônicas 14:11. Senhor, não há ninguém como tu, que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O segundo é em 2 Crônicas 26. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir. Agora leia Salmos 33, 8-12, que é uma afirmação tremendamente poderosa quando se está a lidar com a situação mundial. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos, mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Por outras palavras, quem vai sair dessa situação como vencedor? A nação cujo Deus é o Senhor. Todos os planos dos governos, Nações Unidas e por aí adiante não passam de disparates e contrassensos se forem contrários ao plano de Deus. A janela 10:40. Finalmente quero dar uma vista de olhos em alguns versículos que têm a ver especificamente com Israel, que é uma das áreas porque temos mais orado ao longo dos anos. Você pode não ter os mesmos problemas, mas pode pegar nos princípios e aplicá-los na sua situação particular. Em anos recentes, tem se tornado comum referir a uma região de mundo que se estende desde o norte de África, através do Médio Oriente e ao longo de uma grande parte da Ásia, como a janela 1040. Ela inclui a maioria dos grupos das pessoas mais ricas do mundo, muitos dos quais têm resistido à verdade do Evangelho. Acredito que é uma razão muito importante para isso, e que sublinha o impacto que a proclamação pode ter. Você provavelmente sabe que 5 vezes por dia, todos os dias, em todas as mesquitas muçulmanas no mundo, é dita a seguinte proclamação: não há Deus além de Alá, e Maomé é o seu profeta. Esta proclamação tem sido repetida todos os dias, por mais de 1400 anos. Não é necessário fazermos os cálculos para percebermos que esta proclamação tem sido proferida bilhões de vezes ao longo dos séculos. Isto ajuda-nos a perceber o porquê de existir um poder extremamente forte naquela região. Eu acredito que tem muito a ver com o poder da proclamação. Este princípio aplica-se independentemente da natureza da proclamação. O princípio em si tem um poder inerente. Qualquer que seja a proclamação a predominar, isso tem a ver com quem suporta ou apoia as palavras da proclamação. Vemos isto demonstrado no incidente com Moisés e os mágicos egípcios, que já estudamos com algum detalhe. Apesar dos mágicos serem capazes de copiar a ação de Moisés, transformando as suas varas em cobras, a serpente de Moisés comeu as serpentes dos egípcios. Por quê? Porque o poder de Deus a fluir através de Moisés era maior do que os poderes das trevas, a operar através dos mágicos. Deus suporta a sua palavra. Quando ele falou a Jeremias, ainda novo, chamando-o para ser um profeta para as nações, Deus garantiu-lhe que concretizaria a sua palavra através dele. Deus disse a Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra a cumprir. As nossas proclamações da palavra de Deus prevalecerão se soubermos como as fazer, e mais importante, se soubermos que o Deus a quem servimos suportará a sua palavra com ação. O relacionamento é mais importante que a técnica. Vejamos 2 proclamações bíblicas específicas para Israel e as suas terras,
A primeira encontra-se em Salmos 125, 3. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer a iniquidade. Neste contexto, o cetro da impiedade é representado por qualquer força que é oposta ao cristianismo. Você terá de proclamar este versículo em fé, especialmente quando tudo parece estar em oposição. Na realidade, esta é a melhor altura para o dizer, proclamando a palavra de Deus em fé. Você está, na verdade, a esticar a sua vara de autoridade, e a sua vara, o serpente, devorará todas as serpentes dos mágicos. A segunda proclamação acerca de Israel está em Salmos 129, 5, 6. Sejam envergonhados e repelidos para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes do florescer. Aviso a todos os que odeiam a Sião, que eles não crescerão, até atingirem a completa maturidade. Eles murcharão antes de estarem completamente desenvolvidos. Esta é a palavra do Senhor, e ela se cumprirá. Vejamos mais uma passagem acerca da restauração de Israel, em Jeremias 31, 7. Pois assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Considere os verbos neste versículo: cantar, exultar, proclamar, louvar, cantar louvores e orar, dizer. Estas são todas as ações específicas em que nós podemos envolver. Repare como a palavra proclamar também lá está. No versículo 10 diz: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciar nas longínquas terras marítimas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Isso é algo que podemos proclamar ou declarar a todas as nações, especialmente as que se situam na janela 1040. O mesmo Deus que espalhou Israel está a reuni-lo outra vez. Como pessoas de Deus, nós temos um papel a cumprir na proclamação da palavra de Deus, até que se cumpra. Agora quero compartilhar convosco muitas das proclamações que a Ruth e eu usávamos, quer publicamente, quer em privado, ao longo de 20 anos do nosso casamento. Como exemplo, aqui está uma combinação de proclamações intitulada A Declaração de Confiança na Proteção de Deus. Faço esta proclamação regularmente e descobri ser um tremendo benefício para a minha vida. Tenho recebido muitos testemunhos ao longo dos anos de pessoas a partilharem como têm sido libertas e experimentado uma maior percepção da presença de Deus ao proclamarem as verdades contidas nessa declaração. Encorajo a meditar e aplicar em fé esta e todas as outras proclamações deste livro. Poderá usá-las quando se levanta de manhã e antes de se deitar à noite. Acredito que é mais eficaz se as pronunciar em voz alta do que simplesmente as ler. É bom repetir as proclamações algumas vezes para permitir que elas penetrem no seu espírito. Declaração de confiança na proteção de Deus. Nenhuma arma forjada para me atacar prosperará, e condenarei toda a língua que se levantar contra mim em julgamento. Esta é a minha herança como servo do Senhor, e a minha justificação vem de ti, ó Senhor dos Exércitos. Se alguém tem falado ou orado contra mim, ou tem procurado fazer-me mal, ou tem me rejeitado, eu perdoo-lhe, nome da pessoa se a conhecer, havendo-a perdoado, eu o abençoo no nome do Senhor. Agora eu declaro ao Senhor que tu e só tu és o meu Deus, e que além de ti não há outro, um Deus justo e o Salvador, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, e eu adoro-te. Submeto novamente a ti, hoje em obediência ilimitada. Havendo-me submetido a ti, Senhor, eu faço como a tua palavra ordena.
Eu resisto ao mal, todas as suas pressões, os seus ataques, as suas decepções e cada instrumento ou agente que ele procura usar contra mim. Eu não me submeto a ele. Eu resisto-lhe, eu conduzo-o para longe de mim e excluo de mim, no nome de Jesus. Eu rejeito e repelo especificamente enfermidades, infecções, dores, inflamações, malignidades, alergias, vírus, todo tipo de bruxaria e todo tipo de estresse. Nomeie qualquer doença ou espírito que sinta estar contra si. Finalmente, Senhor, eu agradeço-te porque através do sacrifício de Jesus na cruz, eu passei do jugo da maldição e entrei nas bênçãos de Abraão, a quem tu abençoaste em todas as coisas: exaltação, saúde, reprodutividade, prosperidade, vitória, o favor e a amizade de Deus. Amém. Ver Mateus 5, 43, 45, Romanos 12, 14. Ver Gálatas 3, 13, 14, Gênesis 24, 1. A estratégia: proclama, dar graças, dar louvor. Deus mandou Moisés libertar Israel da escravidão do Egito, mas Moisés pensava que não estava preparado para essa tarefa. O que tens na mão? Deus perguntou. Uma vara, respondeu Moisés. Ele não viu nada de especial nesta vara, então Deus decidiu mostrar-lhe que poder maravilhoso havia nela. À primeira vista, é uma vara sem importância, mas Moisés desatou a fugir da sua própria vara. Êxodo 4, 1, 3. Mas a seguir, quando Deus lhe mostrou como ele poderia usar esta vara como instrumento da autoridade de Deus, foi claro que era só isto que Moisés precisava para cumprir a tarefa que Deus lhe tinha dado. Com esta mesma vara, ele venceu os magos do Egito, retirou de Faraó o seu poder, humilhou os deuses do Egito e guiou o povo de Israel da escravidão à liberdade. Também você tem uma vara na sua mão, a sua Bíblia. Quando começar a compreender o ilimitado poder que nela se encontra, poderá usá-la como Moisés usou a sua vara, para fazer falar a autoridade de Deus, em todas as situações onde Satanás esteja a impedir o povo de Deus e os seus planos. Ao longo do tempo, tivemos, eu e a minha esposa, que lutar contra Satanás, o qual tentou impedir-nos e ao nosso ministério de todas as maneiras. Nesta batalha, o Espírito Santo ensinou-nos a usar a Bíblia como vara, usufruindo de toda a autoridade de Deus em todos os terrenos onde Satanás nos atacava. O Espírito Santo guiou-nos sistematicamente de versículo em versículo e mostrou-nos como apontá-los em cada área em que Satanás nos combatia. Nisto, ele mostrou-nos também uma estratégia, ordem. A estratégia que o Espírito Santo nos ensinou é: proclama, dá graças, dá louvor. Primeiro, proclame o versículo da Bíblia que se adequa, com firme e inabalável confiança. Para obter um resultado completo, tornamos o versículo que citamos pessoal, isto é, adaptamos a gramática de maneira que os textos se apliquem a nós pessoalmente. Onde a Bíblia fala em si ou vocês, nós preenchemos com eu ou nós. Segundo, aceite o versículo da Bíblia que proclamou como a verdade, mesmo ainda não concretizando na situação aplicada. A consequência natural é que damos graças a Deus por isto. Automaticamente, damos o terceiro passo. Entramos espontaneamente em louvor. Em Cantares de Salomão 6,4, Salomão tipifica a noiva de Cristo, a igreja, formidável como um exército com bandeiras. Abaixo das 3 bandeiras, proclamação, gratidão e louvor. Conseguimos remover as tropas das trevas e entramos na liberdade que Deus destinou para seu povo. As seguintes proclamações das Escrituras foram testadas e experimentadas por nós pessoalmente. As passagens que memorizamos foram tiradas das versões pessoais que o Espírito Santo vivificou para nós. Por uma questão de conformidade, a menos que de outra forma indicado, as Escrituras usadas são da versão João Ferreira de Almeida. Tentamos traduzir tudo, o mais literalmente possível. A versão de Derek e Ruth Prince,
Os textos foram agrupados em 9 categorias. Categorias das proclamações: justiça e santidade, saúde e força, direção, proteção, preservação, intervenção de Deus em assuntos humanos, testes e provações, conflito espiritual, perfeita redenção, estabilidade mental e emocional, servindo a Deus. No fim do livro, existem 4 proclamações, minhas favoritas, que são um conjunto de vários versículos da Bíblia, e os temas são a troca divina, digam-nos os redimidos do Senhor, somente pelo sangue, e declaração de confiança na proteção de Deus. Para aproveitar ao máximo os textos deste livro, aqui ficam 3 dicas. 1. Peça ao Espírito Santo para vivificar, especialmente, aqueles textos que têm a ver com a sua situação. 2. Leia esses textos várias vezes, se possível em voz alta. 3. A seguir, vai ler em voz alta e memorizar sistematicamente, repetir através da sua memória. Depois de algum tempo, você provavelmente encontrará outros versículos que o Espírito Santo tornará vivos e reais na sua vida, de uma forma especial. A página em branco no final das sessões é para você adicionar orações e proclamações pessoais. Eu oro para que essas escrituras façam tanto por si como fizeram por nós. Elas podem fazer a diferença entre a derrota e a vitória. Sugestões dos editores. Mantenha este livro sempre consigo no seu bolso, na sua mala, no seu carro, na mesa de cabeceira, onde lhe esteja mais próximo e de fácil acesso. Faça um compromisso consigo mesmo em como você clamará uma proclamação, versículo pelo menos uma vez por dia. A repetição desses versículos ajudá-lo-ão a memorizar as Escrituras. Prepare o seu coração. Lembre-se de Isaías 66:2. A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. A melhor preparação é ter um coração humilde. Se queremos ouvir o que a voz de Deus nos está a dizer no momento em que começamos as nossas proclamações, necessitamos tirar tempo para cultivar uma tranquilidade de espírito. Isto não acontecerá automaticamente, mas ao conscientemente pormos de lado as muitas distorções que nos rodeiam e esperarmos em Deus, aprenderemos a ouvir o que muitas vezes nos virá como uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11, 13. Desta forma, saberemos quais as proclamações que precisamos fazer em cada circunstância, para permitir que Deus trabalhe neste momento específico. Memorize e medite. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Salmos 1, 1, 2. A palavra hebraica raga, que é traduzida por meditar, significa ponderar, murmurar ou segredar e estudar. Ela implica uma leitura cuidada da palavra e uma predisposição de levá-la a peito e obedecê-la. Quanto mais meditarmos na palavra, mais conhecemos o autor dessa palavra e veremos o nosso pensamento tornar-se cada vez mais alinhado com o pensamento de Deus. Convide o Espírito Santo a guiá-lo pela palavra. Jesus tornou claro o motivo pelo qual o Pai enviou o Espírito Santo, o ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 26. Enquanto esteve na terra, Jesus ensinou aos seus discípulos muitas coisas que eles não conseguiam entender na altura. Contudo, ele assegurou-lhes que depois de lhes enviar o Espírito Santo, ele se tornaria no seu professor pessoal, permitindo-lhes lembrar e compreender corretamente tudo o que Jesus lhes tinha ensinado. Jesus deu-nos ainda o conhecimento mais profundo, no papel do Espírito Santo na interpretação das Escrituras.
quando ele disse em João 16,13: Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Isso foi claramente demonstrado pela tremenda diferença nos discípulos depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Os eventos dramáticos daquele dia fizeram levantar a questão: o que isso quer dizer? Sob a inspiração do Espírito Santo, Pedro cita e interpreta a profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Atos 2,17. Mal o Espírito Santo veio habitar nos discípulos, a sua compreensão das Escrituras foi iluminada de forma sobrenatural. As suas antigas dúvidas e confusões foram imediatamente substituídas por um claro entendimento e uma aplicação enérgica e convincente. Hoje ainda é assim. A palavra e o Espírito Santo em ação conjunta são uma poderosa combinação. Em Efésios 6,17, Paulo refere-se à palavra de Deus como a espada do Espírito Santo. Você pode proferir a palavra de Deus, mas ela só produz um efeito completo quando o Espírito Santo em si a maneja. O exemplo perfeito de como usar a espada do Espírito é nos mostrado no encontro de Jesus com Satanás, quando ele foi tentado no deserto. 3 vezes Satanás se aproximou de Jesus com uma tentação, e de cada vez Jesus o repeliu com a mesma frase: está escrito, seguindo de uma escritura apropriada à situação. Jesus não usou outra arma senão a rema, a palavra proferida pelo Senhor. Tal como todos os homens judeus daquela altura, Jesus havia memorizado grande parte das Escrituras. Quando Satanás o confrontou, ele não necessitou de consultar uma concordância ou de ir a uma biblioteca. Ele já tinha guardado as Escrituras na sua memória. A mesma arma, a espada do Espírito, ainda está disponível para cada cristão hoje em dia. Podemos confiar no Espírito Santo para nos lembrar do que temos ouvido e aprendido e memorizado da palavra, capacitando-nos para proclamarmos as Escrituras apropriadamente e assim aprendermos a andar na vitória de Deus. Proclame, exercite autoridade. Repita as proclamações vezes sem conta. A repetição não só ajuda a memorizar, mas também aumenta a fé. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10,17. Repita estas proclamações com autoridade e sob a unção do Espírito Santo. Esta é uma arma muito potente e poderosa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Você já se questionou por que Deus nos deu uma língua? Como podemos usar as nossas línguas para o propósito de Deus? No Antigo Testamento, Davi diz em Salmos 16, 8 e 9: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porquanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança. No dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus caiu sobre eles, e a multidão se ajuntou para descobrir o que se estava a passar, Pedro pregou seu famoso sermão. Ele referiu tudo o que tinha acontecido na vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele citou várias passagens do Antigo Testamento para provar que Jesus era, de fato, o Messias e o Filho de Deus. Uma das passagens que ele citou foi Salmos 16, 8 e 9. A citação é encontrada em Atos 2, 25 e 26, onde Pedro diz: Porque dele fala Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne
há de repousar em esperança. Agora juntamos essas duas frases-chave. Salmo 16, 8, 9, se regozija a minha alma, e Atos 2, 26, citando a mesma passagem, a minha língua exultou. Onde Davi diz no Salmo a minha alma, Pedro, inspirado, interpretando através do Espírito Santo, diz a minha língua. A nossa língua transmite o que vai na nossa alma. O Criador nos deu uma língua para um propósito supremo, para a nossa alma se regozijar e para glorificá-lo. A única razão por que temos uma língua é para que eu e você possamos glorificar a Deus. É por isso que as nossas línguas se tornam a nossa glória. Ela é o membro através do qual, acima de qualquer outro, nós podemos glorificar o Criador. A morte e a vida estão no poder da língua. Nos capítulos 13 e 14 de Números, podemos ver claramente que os homens que falaram negativamente pagaram com a morte, mas os que falaram de forma positiva receberam vida. Eles traçaram seus próprios destinos por aquilo que falaram. Os que disseram, não somos capazes, não foram capazes. Os que disseram, nós somos capazes, foram capazes. Então, as palavras que saem da tua boca, através da língua, determinam na realidade o teu destino. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja qualquer de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4, 1, 2. Podemos, por essa razão, ver que é vitavelmente importante fazermos o uso correto da nossa língua. Quando fazer proclamações? Programe um horário regular no princípio. Torne as proclamações no hábito. Proclame sempre que o Espírito Santo o disser. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e o Espírito da fé. Quando ele motiva e controla as nossas palavras e discurso, eles tornam-se positivos. O nosso falar, então, honra e traz as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Situações em que podemos proclamar a palavra de Deus. Durante o devocional pessoal, após de levantar-se de manhã, declarando a bondade e proteção de Deus, orando por saúde e força, durante devocional em família, antes das refeições, em momentos de solidão, em tempos de necessidades pessoais, quando busca a direção de Deus, antes de se deitar à noite, quando trava uma guerra espiritual, quando intercede em oração, em tempos de crises, quer locais, nacionais ou internacionais, quando seu espírito se sente embaixo, em tempos de provação, durante doença pessoal familiar, para aumentar sua fé, para ajudar a vencer dificuldades em oração, quando toma autoridade sobre o inimigo, quando administrar salvação, durante tempos de intercessão coletiva, dando graças e louvor, em tempos de crise nacional ou internacional, em reuniões de oração, quer seja na igreja, em casa ou no escritório, quando dedicar um escritório ao Senhor, quando dedicar uma casa ao Senhor, quando dedicar uma criança ao Senhor, quando busca a intervenção de Deus em assuntos humanos.